Rita de Cássia Cerqueira dos Santos, mais conhecida como Cássia, primeira mulher prefeita a se candidatar aqui em Mortugaba. Quais foram os maiores desafios que a senhora enfrentou desde o início do seu mandato? Todo mandato é um desafio. Um desafio que se divide em vários outros. O desafio maior nosso aqui no município é melhorar a nossa saúde, melhorar sempre a educação e melhorar os sistemas de abastecimento de água. Essas são as maiores deficiências que nós temos e que nós trabalhamos assim constantemente tentando melhorar esses três pilares e esperamos conseguir, se Deus quiser. Algumas coisas já se conseguiram. O que motivou a senhora a entrar na vida pública e disputar a prefeitura? Na verdade, o que motiva a gente a entrar na vida pública é assim, a confiança que as pessoas demonstram ter na gente. E eu sempre trabalhei com o povo, nasci e me criei aqui, então sempre fui muito conhecida, porque fui bancária, fui comerciante, fui professora, fui recenseadora, trabalhei em cartório. Então, assim, eu era muito conhecida e eu sempre gostei de lidar com pessoas. E com isso o povo começou a falar. A senhora tem que candidatar, a senhora tem que candidatar. E acabou acontecendo. Eu entendo que é uma missão que a gente tem que cumprir. E quais são as principais conquistas da sua gestão até agora? Olha, graças a Deus, Mortugaba é um município que vem sempre muito organizado. Modéstia à parte, de 2005 para cá, depois que esse grupo que eu faço parte assumiu o governo de Mortugaba, as coisas lentamente foram mudando e foram melhorando, isso é visível. Então, assim, mas todo mandato é um desafio. Em momento nenhum, aliás, a nossa vida é um desafio, viver é um desafio. Quanto mais trabalhar como agente político, agente público, é um desafio maior ainda. Então, assim, os maiores desafios é a questão da água, muito nos preocupa. Essa preocupação, ela é, desde quando eu entrei aqui, foi minha preocupação, continua sendo até hoje, foi preocupação de Heráclito e em alguns pontos a gente, Mortugaba, avançou, mas ainda tem muito para avançar, porque nós precisamos arranjar uma solução definitiva para essa questão de água aqui em Mortugaba. E tem também melhorias na educação, e a educação e a saúde nunca fica pronta. Sempre tem algo para melhorar. E a gente trabalha diariamente buscando essas melhorias para a gente ver cada vez mais Mortugaba andar e andar bem, avançando cada vez mais, principalmente na saúde e na educação. Quais são as prioridades que a senhora dispõe no município? Bom, as prioridades da nossa gestão, como eu disse antes, é água, educação e saúde. As prioridades. Mas tem várias outras áreas que também são prioridades, mas não são as prioridades da linha de frente, como estradas, pavimentação, assistência social. É como a gente deseja melhorar toda a administração no geral, no todo. Mas as prioridades da linha de frente é saúde, educação e água. Quais são os projetos que estão em andamento para a educação e para o município também? Para a educação, nós estamos com o projeto de construir um colégio de tempo integral. Nós estamos, inclusive, tentando negociar o terreno para ver se a gente consegue começar a construção ainda esse ano. Estamos também com um projeto para construir um colégio de tempo integral na localidade de Rodão. Esse já tem o terreno comprado, a gestão anterior deixou o terreno e a gente vai dar andamento no projeto. E também pleiteamos uma creche no Rodão. Nós até já instalamos uma turma de creche, mas o nosso desejo é ter uma creche para a gente poder atender o maior número de crianças possível. E temos muitos outros projetos, como, por exemplo, urbanização de várias áreas aqui no município, pavimentação de ruas para que a gente possa concluir os bairros que faltam pavimentar, melhoria nas estradas,
Já pleitei junto ao governo do estado também uma pavimentação asfáltica para ligar o povoado do Rodão, o povoado da Bela Vista a Mortugaba e também a localidade de Rodão para Mortugaba. Eu disse localidade do Rodão porque o Rodão ainda não é povoado. Provavelmente ele vai se tornar um povoado, mas por enquanto ainda não é. Tá? E como a senhora se lida com as críticas que o povo faz? As pessoas acabam falando, criticando também. Eu costumo dizer o seguinte, que criticar para quem está do lado de lá é muito fácil. Se cada cidadão tivesse a oportunidade de ser prefeito, pelo menos por um dia, eles iam ver que antes de fazer uma crítica destrutiva, porque a crítica construtiva ela é bem-vinda, ela, pelo contrário, até nos ajuda. Agora, aquela crítica destrutiva de quem quer denegrir a imagem da gente, de quem quer denegrir a imagem da gestão, essa não constrói nada. E eu acho que qualquer cidadão, seja ele apoiador ou não apoiador, teria que optar pela crítica construtiva. Que é uma maneira da gente de nos ajudar e também da gente conseguir fazer as coisas melhorarem. Porque às vezes o meu olhar para um determinado problema é de um jeito, mas o olhar de quem está lá do lado de fora já é de outra forma. E que de repente, se essa crítica construtiva chegasse a mim, poderia ser, como é que se diz, agregada ao meu olhar, ao meu pensamento sobre determinado problema, e as coisas sairiam bem mais satisfatórias. O que a senhora tem feito para tornar a cidade mais sustentável e cuidar do meio ambiente? Olha, o meio ambiente é algo que preocupa a todos nós, governos, igrejas, organizações não governamentais, enfim, governos do mundo inteiro hoje se preocupam com o meio ambiente. Essa mudança do clima, eu já fui em alguns eventos esse ano, falando a respeito do assunto, levei técnicos da nossa Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para a gente ir se inteirando. E temos, assim, procurado apoiar as ações do Departamento de Meio Ambiente no sentido de inibir várias práticas que a gente sabe que prejudicam o meio ambiente. Também estive numa reunião com o Ministério Público do Meio Ambiente, até convidei o promotor do meio ambiente para vir aqui fazer uma palestra, está dependendo só do agendamento dele. E assim que ele agendar, vocês vão ficar sabendo, é interessante os estudantes todos participarem. Vai ser uma palestra muito produtiva. E assim, procuramos sempre estar falando nas associações, em reuniões, da necessidade que todos nós que vivemos no planeta Terra, temos de ter um olhar de cuidado para o meio ambiente. Caso contrário, vamos perecer todos juntos, se continuar da maneira que está indo. Então, essa é a preocupação do momento do mundo como um todo. E também é a preocupação do governo municipal. Qual é a sua maior meta até o fim do mandato? Minha maior meta é ver a saúde andando bem e ver o problema de água de Mortugaba definitivamente resolvido. Para isso, já estou com algumas audiências marcadas para buscar soluções junto às esferas estadual e federal, porque é uma solução que não está na mão do município. Nosso município é um município pequeno, não tem arrecadação própria, então assim, um investimento dessa monta e de fazer uma barragem grande no município, não tem como o município fazer. Tem que ser o governo do estado e o governo federal. E nós estamos correndo atrás. Inclusive, tenho algumas audiências marcadas já nesse sentido. E por fim, nossa última pergunta, que conselho a senhora daria para os jovens que querem entrar na política? O primeiro conselho é conhecer um pouco a política ciência. A política é uma ciência bonita, importante e que ninguém, em lugar nenhum do mundo, vai viver sem política. Tudo passa pela política. Tudo que acontece ao nosso redor, na sua escola, na sua casa, na rua, onde quer que seja, passa pela política. Benefício nenhum acontece para povo nenhum se não for por intermédio da política. Portanto, a política não pode ser uma coisa mal vista.
apesar de que tem muitas pessoas que contribuem para denegrir a política, justamente como eu disse antes para vocês, pela falta de conhecimento de como funciona a máquina pública, as pessoas acham que tudo pode, não é assim. E aí, porque às vezes eles não conseguem alguma coisa que pleiteou, já começa a falar mal, denegrir o governo, denegrir o prefeito, o governo do estado, o presidente, mas a máquina pública você tem que conhecer e saber como funciona, tem que ler muito, tem que entender, para depois você falar assim, não, eu tenho um desejo de ser política, porque política é a arte de servir. Política é a arte de servir, mas eu estou aqui para servir, mas eu quero servir, mas dentro da legalidade, dentro da lei. Eu não posso servir do jeito que eu acho que eu devo. Eu não posso servir um cidadão aqui como eu poderia servir na minha casa. Se o cidadão chegar me pedindo alguma coisa na minha casa, o que é meu, eu posso pôr aqui e dar, sem fazer nada. Na coisa pública não é assim. Quem está na vida pública, quem é gestor público, tem que zelar por tudo que é público. E essa consciência a gente tem que adquirir para depois entrar na política. Porque se todo cidadão conseguisse alcançar esse entendimento, as coisas andariam melhor. E às vezes tem situações que a gente até sofre, não está fazendo errado e sofre por falta de compreensão do cidadão que está do outro lado. Mas a gente vai avançando aos poucos. Política exige paciência, sabedoria e desejo de servir. É isso aí. E conhecimento das leis para você servir dentro daquilo que é legal. Mas não desanimem. Eu acho que todo jovem deve desejar, porque a fase minha e de muitos outros vai passar como já passaram de outros, já passou a fase de outros. Então o futuro é de vocês, o futuro são vocês. Então procura ler mais, conhecer mais, entender mais o que é a política e se motivar e se preparar para poder estar na política. Tá bom? Muito obrigada. Por nada. Em nome aqui do nosso grupo, do professor Atílio, gostaria de agradecer a você, Cássia, pela disponibilidade de nos atender a fazer essa entrevista. Em nome de todos, a gente agradece. Valeu. Eu agradeço a vocês por ter vindo aqui me visitar e me dar a oportunidade de falar para estudantes. É muito bom. Se não sair bom, vocês me perdoam.